Honras e glórias a Deus. Amém. Vamos ler, queridos irmãos, carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. Segundo Coríntios 8. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram mudança de alegria, profunda pobreza deles, transformou em grande riqueza e generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a encomendar a Ti, que assim como havia começado também completasse esta graça de vocês. Mas como em tudo vocês manifestam a abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem a abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E isto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer, terminarem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva ministrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Como eles, estamos enviando nosso nome, cujo zelo já pusemos à prova, em muitas ocasiões, de muitas maneiras, e agora se mostra ainda mais zeloso, pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a ti, é meu companheiro
mediador entre vocês, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas de glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovo o amor de vocês e confirmo o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E os erros de vocês têm estimulado muito eles, mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desvie, a fim de que, quando menos lembro, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isto será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me procedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta com uma expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirma que semeia pouco também colherá pouco, e que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com ele. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá a semente ao que semeia e bom para alimento, também suprirá e aumentará a semente, significará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque os serviços desta assistência não só suprem a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indestrutível. Amém. Temos os dois capítulos para contextualizar. Nesta segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ele já havia recebido notícias que a primeira carta que ele havia escrevido para Coríntios tinha tido um bom aproveitamento. A igreja havia recebido aquela carta com carinho, observado todos os pontos que ele havia aconselhado a igreja, e a igreja vinha numa constante melhora. Porque assim a nossa vida, irmãos. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhuma igreja perfeita, mas nós, como irmãos de Cristo, devemos procurar o caminho da perfeição. Devemos ser zelosos para que possamos ouvir o que o Senhor requer de nós, com humildade, com dedicação, sabendo ouvir, analisar, julgar conforme a palavra nos ensina e pôr em prática aquilo que a palavra nos tem dado. Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos muito, mas não é ouvir, só ouvir. Nós temos que ouvir e pôr em prática. Porque se o apóstolo Paulo tivesse ouvido que aquela primeira carta que ele havia enviado para a igreja de Coríntios, eles não tivessem se dedicado a ouvir os conselhos, a melhorarem como igreja,
Será que Paulo ousaria escrever para eles com dedicação? Iria dispor do seu tempo? Esse povo, eles estão apegados aos seus próprios conhecimentos, às suas próprias vontades, não querem ouvir conselhos, mas louvado seja Deus que aquela igreja ouviu com dedicação e pôs em prática, e isso chegou até o conhecimento do apóstolo Paulo. E ele soube que estava tendo ali ainda alguns que não davam valor devido a respeito do seu ministério. Então Paulo escreve essa carta rechaçando o seu ministério, a sua alegria de trabalhar na obra de Deus. E Paulo, ele cita aqui nesse capítulo 8 e 9 a respeito da sua dedicação na obra de Deus, sobre uma coleta que estavam fazendo para a cidade de Jerusalém. Ali em Jerusalém haviam muitos necessitados, pobres, e Paulo decidiu fazer uma coleta para atender aquele povo. Então essa coleta ele anuncia em Romanos, anuncia em Gálatas, em várias igrejas, para que pudesse ser atendida. Mas vejam, irmãos, esse atendimento que Paulo pede à igreja é um atendimento que ele diz aqui de generosidade, um atendimento de amor, um atendimento de carinho, da manifestação da graça que nós havíamos recebido por parte de Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 7, fala a respeito de um homem que Abraão havia se encontrado, Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele era sacerdote e também rei. Por isso que o apóstolo lá em Hebreus, ele diz que Jesus Cristo vinha dessa mesma ordem, por se tratar de um sacerdote e de um rei. E quando Abraão se encontrou com este homem, veja que Abraão viveu muito tempo antes de Moisés, mas mesmo assim já se tinha uma ordem de sacerdote estabelecida, já haviam feito até então muita adoração a Deus, faziam o holocausto desde Abel, Caim faziam o holocausto a Deus, mesmo sem ter estabelecido uma lei de Moisés. Então já antes eram trabalhado as necessidades que Deus tinha para com o povo. E Abraão, ao se encontrar com Melquisedeque, está escrito que ele dá um dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote, mesmo sem ter a lei estabelecida isso. Por que Abraão fez isso? Porque havia no coração dele um intento da necessidade que havia naquele homem como sacerdote e rei, de ser abençoado também com a parte material, para que ele pudesse continuar com as suas funções, com as suas necessidades. Visto isso, em Moisés foi estabelecida a lei, e nós sabemos que de Jacó teve 12 filhos, só que não foram esses 12 filhos que foram estabelecidos como tribos, mas Moisés separou a tribo de Levi, para que da tribo de Levi pudesse ser uma tribo sacerdotal. Muitos anos depois de Melquisedeque, foi estabelecida uma tribo para que ela pudesse servir o povo, servir a igreja, servir o templo. E quando o Senhor estabeleceu isso, então já não se tinha mais 12 tribos, eram 11, porque a tribo de Levi não podia herdar uma terra.
Então foi estabelecido que da tribo de José haveria ser feito uma divisão entre os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então, das 12 tribos que herdaram a terra prometida, 10 eram filhos de Jacó e 2 filhos de José, que é filho de Jacó. Enquanto a tribo de Levi, ela ficou espalhada um pouco em cada tribo, para que eles pudessem servir a Deus em cada local. Então eles eram responsáveis por trabalhar no templo, que então, até então não havia templo, era uma tenda, mas eles eram responsáveis por cuidar dessa tenda. O povo saía de um lugar para outro, e ao sair, eles tinham que desarmar aquela tenda e ir para outra tenda. Está dando um pouco de eco no Marquinhos, vou abaixar um pouco todo. Veja, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Deus é justo. Então, como poderia Deus ordenar que uma tribo fosse responsável por cuidar das coisas dele, por cuidar da adoração, dos mantimentos que haveriam de ser levados para ser ofertados a Deus, enquanto todo o resto haveria de cuidar apenas do seu próprio mantimento, apenas da sua própria vida? Deus seria injusto dar liberdade para uns enriquecerem e para outros prenderem num trabalho do templo, num trabalho que haveria de servir toda a comunidade. Deus seria injusto nisso. Com isso, Deus estabeleceu no Antigo Testamento o dízimo. Ou seja, todo aquele povo que estava livre para ganhar o seu pão, trabalhar e lucrar e abençoar a sua família, eles haveriam de retirar 10% daquilo que ganhavam e entregar para que pudesse ser mantido toda a tribo de Levi, pois esses não iriam trabalhar, esses iriam cuidar especificamente das coisas de Deus. E por que 10% naquela época? Veja, se Deus estabelecesse um valor, ele também seria injusto, porque dá tanto para um, mas um é pobre, o outro é rico. Como pode o Senhor colocar a mesma medida no pobre e no rico? Não, sendo o Senhor justo, estabeleceu uma proporção. Sendo assim, o pobre daria pouco e o rico daria muito, e todos haveriam de ser abençoados. Dito isso, queridos irmãos, nós conseguimos entender que as coisas de Deus são justas. As coisas de Deus não devem ser pesadas. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele era uma sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento já não se fala mais disso. Apesar do Senhor Jesus ele não ter destituído, porque enquanto ele esteve na terra ainda havia o templo e a missão sacerdotal, mas o Senhor Jesus, muito sábio, ele disse a alguns fariseus: vocês são sinceros e retos ao darem o dízimo da colheita de vocês, da hortelã, daquilo que vocês plantam e colhem. Todavia, falta em vocês fé, falta em vocês misericórdia. Veja, o que adianta aqueles tirarem uma porcentagem daquilo que ganham para contribuir com a igreja, para contribuir com o trabalho de Deus, mas faltar no coração
Misericórdia. Estavam fazendo aquilo simplesmente por causa de um ritual estabelecido de uma lei. E o Senhor Jesus condenava tudo isso. Para o Senhor Jesus é necessário que floresça o amor dentro do coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nasce dentro do coração a preocupação com o próximo. Que nasça dentro do coração a generosidade. Que nasça dentro do coração o amor. O Senhor na lei estava estabelecendo a sua justiça. Eu não quero, glória ao nome santo de Deus, que a tribo de Levi fique pesado para ninguém, mas eu também não quero que a tribo de Levi passe necessidade. Então contribua. O Senhor estava estabelecendo um princípio, e no Novo Testamento este princípio, glória ao nome santo de Deus, estava muito mais apurado. Esse princípio estava na generosidade genuína. Se eu já entendo a necessidade, glória ao nome santo de Deus, então vou deixar que o meu coração seja manifestado ao amor de Jesus Cristo. Glória ao nome santo de Deus. E aí, irmãos, alguns vão dizer: agora não tem mais o dízimo, eu vou dar segundo o meu coração. Mas a pergunta é: nós estamos ofertando, sendo generosos com os nossos próprios irmãos, sendo generosos com a nossa comunidade, de fato naquilo que o Senhor tocou no nosso coração, ou por trás desta liberdade que o Senhor nos deu, de não impor uma regra, nós estamos fazendo uso da liberdade cristã, dada através da graça de Jesus Cristo, para negligenciarmos as necessidades dos nossos irmãos. Porque alguém pode dizer: mas a viúva só deu 2 moedinhas. A viúva não deu só 2 moedinhas, a viúva deu tudo o que tinha. Quando ela dava a sua oferta, muitos estavam olhando para o que os ricos estavam colocando à mesa, mas aquele que nos observa em oculto estava dizendo aos discípulos: esta foi a que mais deu, ela deu de coração, ela deu tudo o que tinha. Glória ao nome santo de Deus. E pela palavra que nós recebemos de Cristo, nós temos a certeza que o Senhor que nos veio oculto nos recompensará publicamente. Porque se pegarmos lá em Mateus 9, está bem claro. E ao contribuirmos, ao sermos generosos, a mão esquerda não deve ver o que a mão direita vê. Porque muitos querem usar da generosidade para se aparecer, para se mostrar, para se justificar. Olha, dei tanta cesta básica, ajudei o pobre, fui ali, fui acolá. Glória ao nome santo de Deus. Mas se não tiver a fé em Jesus Cristo, nada disso vale. E a fé em Jesus Cristo não é a aparência, é o amor, é o que está no coração, está em oculto. A mão direita dá, a mão esquerda não sabe o que deu. Glória ao nome santo de Deus. O que é feito para a glória de Deus. Lá em Atos, quando lemos Atos no capítulo 2, 3,
formação da igreja, nós observamos uma igreja que era um só, o coração e a mente. Eles estavam unidos no mesmo propósito, unidos para pregar o Evangelho, unidos para servir. Glória ao nome santo de Deus. O que tinha, que sobejava, repartia. Não deixava ninguém passar fome. Inclusive tem um caso, Atos 5, de que Ananias e Safira falaram de vender um terreno que tinham, para poder entregar o valor que haviam recebido deste terreno para os apóstolos, a fim de suprir a necessidade da igreja. Mas eles enganaram os apóstolos. Eles disseram que iam dar tudo, mas na verdade pegaram metade para si e entregaram a outra. E se apresentaram como se estivesse entregando tudo. E o fim deles, irmãos, perderam a vida. O casal Ananias e Safira. Nós podemos usar isso como exemplo nos dias de hoje. O exemplo que nós podemos tomar disso é que o Senhor, Ele requer, Ele mostrou ali na formação da igreja de Atos, Ele requer de nós a verdade, Ele requer de nós um espírito genuíno, Ele não requer de nós uma aparência. Vou mostrar que eu estou dando. Não é isso. Aquele casal queria mostrar que estava dando. Não foi pedido para eles nada, mas ao verem os outros doando, eles queriam mostrar que também estavam doando, mas estavam sendo falsos. E o princípio que nós podemos carregar para a igreja de hoje é não sermos falsos, é sermos verdadeiros. Glória a Deus. Amar de verdade. Glória a Deus. Glória ao nome santo de Deus. Se esforçar em abençoar, mas se esforçar genuinamente. Glória a Deus. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele estabeleceu esse princípio de ajudar os pobres. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dos finais dos tempos, o Senhor Jesus é bem claro: vão herdar o reino dos céus aquele que quando eu estava nu me vestiu, aquele que quando eu passei fome me alimentou, aquele que enquanto eu estava enfermo, glória ao nome santo de Deus, eu estava preso, foi me visitar. Os discípulos olharam para aquilo, mas Senhor, tu nunca passou fome, glória ao nome santo de Deus, tu nunca ficou preso, como pode nós fazermos isso? Na verdade, o Senhor anunciou: tudo que nós fazemos aos pequeninos, assim fazemos a Ele. Se abençoarmos um pequeno, se abençoarmos o nosso irmão com a necessidade que se apresenta, estamos abençoando o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo cristãos genuínos, estamos praticando aquilo que o Senhor nos deixou. Porque veja, irmãos, o apóstolo Tiago, ele disse: de que adianta falar para uma alma que está passando necessidade? Vai em paz.
e não dar para ela aquilo que ela precisa, a necessidade que ela precisa. Suas palavras são mortas, são vãs. Não atendeu a necessidade. O cristão precisa andar abraçado com uma causa espiritual material. Uns vão achar que a missão é só levar a cesta básica, ou só pregar. A missão de fato é a pregação, mas o cristão verdadeiro precisa levar as necessidades materiais para suprir o próximo. Precisa anunciar a palavra, mas precisa haver nele o peso de também praticar a palavra. Porque do que adianta o que falamos no começo, ouvir, mas não pôr em prática. Pregar um Deus amoroso, glória ao nome santo de Deus, um Deus de justiça, um Deus que supre, mas não suprir, mas não amar, mas não estender a mão, mas não visitar, mas não abraçar, glória ao nome santo de Deus. Vamos estar sendo hipócritas. Vamos estar, glória ao nome santo de Deus, tampando o sol com a peneira, se aparentando com uma coisa, não somos. O próprio Tiago, nesse contexto, ele falou: as obras sem fé é morta. Nesse contexto, eu prego uma fé de amor, eu prego uma fé de ajuda, eu prego uma fé de generosidade, mas as minhas obras estão mortas. Não faço um pratico. Será que realmente é fé isso? Ou estamos querendo enganar a nós mesmos? Glória a Deus. Veja, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha suas necessidades. O apóstolo Paulo, ele tinha prazer em servir a Deus, ele tinha prazer em ir nas missões, anunciar o Evangelho. Aqui mais para frente, capítulo 11, depois vai mandar lá em casa. Ele anuncia que para ele estar com a igreja de Coríntios, ele abriu mão de uma igreja que estava suprindo toda a necessidade dele. Ele abriu mão disso porque ele não estava apegado com a necessidade material. O apego dele era com o Evangelho. O apego dele era com o amor. Ele largou mão disso e foi até a igreja de Coríntios para anunciar o Evangelho para eles, para anunciar o amor. Ele diz aqui: quando eu cheguei até vós, não fui peso, não exigi nada, não pedi nada. Mas os irmãos lá da Macedônia, glória ao nome santo de Deus, tiveram carinho, tiveram amor e supriram toda a minha necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Como pode um evangelista se dedicar ao trabalho do Evangelho, ao trabalho da obra de Deus, passar meses fora, quando os irmãos não necessitam, agora da missão de Deus, de receber um missionário? Mas como pode uma igreja enviar um missionário e dizer: ó, vai, Santo Deus. mas não ajuda, não pega o braço do meu irmão? Ah, irmão, eu não consigo fazer isso. Irmão, meu jeito de ser, a minha maneira de ser, as minhas necessidades, eu não consigo ir até onde estão pedindo um missionário.
Mas se Deus colocou isso no teu coração, meu irmão, se é isso o teu chamado, vai, não se preocupa não, a gente vai te ajudar. Glória ao nome santo de Deus. Você não vai passar fome, você não vai passar sede. Tem uma igreja aqui orando por ti. O que for necessário, nós vamos ajudar. Isso é uma igreja valente, uma igreja que olha o próximo, que está comprometida com a pregação do Evangelho. Lá em Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, Paulo vai agradecer a igreja de Filipos, por a igreja de Filipos ter contribuído com o trabalho missionário dele. E lá ele cita, irmão, ele cita lá a igreja de Filipos. Não foram todos que ajudaram, outras igrejas não contribuíram, mas a igreja de Filipos foi valente, contribuindo naquilo que era necessário. E Paulo diz lá que estava sobejando aquilo que Filipos estava enviando para ele. Era tanta alegria de poder contribuir que estava sobejando. E Paulo ainda falou: mas eu não estou apego nisso, irmão, não estou apego nisso, porque pelo amor ao Evangelho eu já aprendi a passar fome, mas eu também já aprendi a viver em abundância. Glória ao nome santo de Deus. E nesse contexto Paulo exclamou: tudo posso naquele que me fortalece. Glória ao nome santo de Deus. E o poder não só é na alegria, não só é na abundância, mas o poder também na necessidade. O tudo, de fato é tudo. Tudo posso no Senhor, porque a minha missão, glória ao missão de Deus, é para o reino dos céus. Glória ao nome santo de Deus. Se eu não estou apegado nas coisas materiais, então todo o meu trabalho é para a bênção e glória de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: o ouro e a prata que devemos nos preocupar é com a herança do reino dos céus. Porque neste mundo o ouro e a prata vão ser corroídos pela traça. Vai levantar ciúmes nas famílias, contendas por causa daquilo que nós temos, por causa das nossas propriedades. Os nossos filhos brigam e até matam. Bandidos vêm para levar embora. Glória ao nome santo de Deus. Mas a herança que nós carregamos, que é a vida eterna em glória, isso ninguém nos tira. Glória ao nome santo de Deus. Dito isto, irmãos, Paulo estava dizendo aqui: irmãos, colaboremos com a necessidade da igreja. Paulo cita aqui Tito. Paulo tinha alguns cooperadores. Irmãos, quando nós vamos trabalhar na obra de Deus, a gente precisa saber naquilo que nós temos maior destreza em fazer.
E Paulo, como um apóstolo, ele formava cooperadores, formava um novo ministério. Ministério esse que era aclamado, está dizendo aqui. Tito havia sido aclamado pela igreja. Glória a Deus. Não é? Não foi por revelação, não foi por politicagem, olha a aclamação. O povo viu nele a graça de Deus se manifestada. O povo viu nele as obras, glória ao Senhor de Deus, não para a salvação dele, mas vendo nele que realmente, glória ao Senhor de Deus, ele estava sendo tocado pela graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Timóteo também era cooperador de Paulo, mas Timóteo era mais tímido, e para algumas necessidades, quem é mais tímido não consegue fazer. E Paulo tinha uma necessidade em Coríntios de alguém que fosse lá e colocasse, agora no Santo de Deus, uma regra. Precisava de uma regra, precisava de um chacoalhão na igreja de Coríntios. Paulo não usou Timóteo para fazer isso. Paulo, por meio do Espírito Santo, usou de Tito, que era um homem mais rígido, mais valente nas suas palavras, mas todos contribuindo para o propósito do Evangelho. Glória ao nome santo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Um consegue ajudar de uma coisa, o outro na outra. Um tem a vocação de andar em cidade pregando o Evangelho, anunciando a palavra. Glória ao nome santo de Deus. O outro não consegue, mas ele consegue ofertar uma quantia para manter esse irmão viajando, para manter a família dele em casa, a esposa, os filhos que precisam comer, estudar. Glória ao nome santo de Deus. Um não consegue ter a destreza de pregar, mas consegue ir no orfanato. Glória ao nome santo de Deus. Consegue ir num presídio, consegue levar um alimento, consegue levar uma palavra de doçura. Glória ao nome santo de Deus. Ah, irmão, eu queria profetizar, eu queria ter visão. É maravilhoso, mas o apóstolo Tiago anunciou: a verdadeira religião é atender a viúva e o órfão. Santo Deus. Será que não estamos querendo colocar um passo além? Glória a Deus. Sem antes praticarmos um genuíno Evangelho de Jesus Cristo? Porque alguns podem dizer: não, podem até se alegrar nisso. Eu saí de uma determinada denominação e fui para outra. Fui para outra denominação que é mais bíblica. Diante de Deus, quem se importa? Imaginemos nós falando para Deus: Senhor, quando eu estava na minha caminhada, eu saí de uma igreja, da denominação, eu não concordava com algumas coisas, eu não recebi a palavra, e fui para uma que eu comecei a ouvir. Mas o que foi feito com aquilo que nós ouvimos? Meu Deus. Glória a Deus. Diante de Deus, Louvado não, seja Deus. não tem denominação, não tem religião. Diante de Deus tem a graça de Jesus Cristo sendo manifestada no coração do homem. Se não colocamos o nome santo de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, não damos espaço para o amor do Senhor nos transformar, então estaremos sendo hipócritas, estaremos ouvindo glória ao nome santo de Deus e praticando algumas coisas
Irmãos, o Senhor nos ensina o princípio do amor, a contribuição, a alegria. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito no final da colheita, que semeia e colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Mas é segundo tiver de fato proposto no coração. Não é segundo a minha avareza. O que Jesus falou para o jovem rico? Aonde estava a idolatria do jovem rico? Nos seus bens materiais. O seu amor estava no dinheiro. O que o Senhor falou para ele? Vende tudo, retribua com os pobres e me segue. Ele seguiu? Não seguiu. Já Zaqueu, publicano, era até mal visto. Ele falou: Senhor, eu vendi a metade de tudo que tenho, retribuí para os pobres, e se eu fiz alguma coisa para alguém, quadruplicadamente eu vou restituir. Por quê? O meu apego não está nas coisas materiais, o meu apego está com a obra de Deus. Paulo fala aqui da colheita. Irmãos, isso que o apóstolo Paulo fala aqui, Salomão falou: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. A colheita daquele que trabalha, daquele que semeia, é algo natural, vai vir. E aquele que serve a Deus com alegria, aquele que ajuda o próximo, aquele que contribui, aquele que trabalha, é natural. O Senhor vai abençoar. Agora, aquele que faz para ser abençoado, aí não. Aí perdeu isso. Aí ele está fazendo com segundas intenções. Nisso nós devemos fugir. Assim como homens que dizem trabalhar no Evangelho, mas na verdade querem se tornar milionários à custa da igreja. Isso não. Mas a igreja com amor, ajudando um ao outro, este é o princípio. O Senhor nos abençoará tudo. Glória a Deus. Naturalmente o Senhor abençoará aquele que trabalha com alegria. Glória ao nome santo de Deus. Ele nos retribuirá, irmãos. Porque está escrito aqui: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Em tudo, ampla suficiência, que vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Como homens e mulheres de Deus, como comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a palavra. Não adianta, irmãos, queremos nos comprometer só com uma coisa.
quero não me comprometer só em ler a Bíblia, eu quero me comprometer só em culto. O Senhor nos chamou nessa graça maravilhosa para sermos luz do mundo e sal desta terra. Glória ao Santo de Deus. Nós precisamos trabalhar para o Evangelho. Precisamos, todo mandamento de Deus, sair à igreja de 2 em 2, anunciando, pregando. Foi mandamento de Deus Aqueles estarem unidos, porque, queridos, um reino dividido não prevalece. Se colocar o peso em cima de um único irmão para fazer alguma coisa, não vai prevalecer. Glória a Deus. Mas se a igreja se unir no propósito do Evangelho, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer, atendendo as necessidades. Irmão, eu tenho vocação de ir no presídio. Não é todos que conseguem ir no presídio. Não é todos, não é para todos. Não vamos ser hipócritas aqui e falar vamos todo mundo no presídio. Mas que seja enfurecido ao desejo de ir para esse tipo de igreja. Não é todos que conseguem ir no orfanato. Mas busque de si, Senhor, eu tenho em mim uma vocação, me dá a ferramenta necessária, anuncia para a igreja vai ajudar. Eu não consigo, agora no Santo de Deus, pregar, mas vai evangelizar dentro da casa de oração, glória no Santo de Deus. Eu não consigo estar ministrando culto, glória no Santo de Deus, mas tem o atendimento no som. Eu não consigo atendimento no som, tem a transmissão, tem, glória no Santo de Deus, a propagação do Evangelho, usar aquilo que foi manifestado de um culto público para levar para fora, glória no Santo de Deus, tudo aquilo que nós podemos ouvir aqui dentro, glória no Santo de Deus. Eu não consigo fazer isso, mas glória no Santo de Deus, está em mim uma alegria de estar à porta. Eu tenho alegria de receber, irmãos, tenho alegria de abraçar, Glória a Deus. tenho alegria de amar, Glória a Deus. glória ao nome santo de Deus. Então faça. Eu tenho alegria de estar na cozinha. Então faça. Eu tenho alegria de limpar, de poder, glória ao nome santo de Deus, deixar as coisas zelosas para que quando recebemos uma visita está tudo adornado. Então faça. Eu não tenho tempo para fazer nada disso, mas o Senhor tem abençoado no meu trabalho. Eu vou contribuir com a parte financeira, então contribua, glória ao nome santo de Deus. Eu não consigo trabalhar num local só, não consigo contribuir, mas eu consigo, glória ao nome santo de Deus, e sinto da parte de Deus de andar neste mundo pregando o Evangelho. Então vai. Se todo mundo querer sair por aí pregando, quem vai atender a necessidade local? Se todo mundo ficar no local, quem vai atender o IT? Se todo mundo for estar pregando, quem vai atender na porta? Mas tem uma coisa, irmão, que a gente precisa dar. Posso orar, perdão. Bem claro, o que fazemos para a glória de Deus. Se nós fazemos dentro
destaque, eu quero se aparecer. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina é o que nós lemos aqui hoje. A necessidade do povo cristão observar as necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, e se colocarem a caminho para executá-las. E assim nós vamos crescer, agora na missão de Deus, focados na Bíblia, na oração e no trabalho. Esta é a palavra, honras e glórias a Deus. Amém.